outro caso também, Oscar, já que você falou da história do balão, a queda de um balão em chamas em Praia Grande no sábado acabou deixando 8 pessoas mortas e 13 sobreviventes, entre as 21 pessoas que estavam a bordo. Quem tem detalhes dessa história, daqui a pouquinho a gente vai entender com o Diogo da Luz como é que está o processo de investigação da ANAC. Sim, porque a ANAC é responsável por todas as autorizações de balonismo no país. O Diogo vai entrar daqui a pouquinho e agora você assiste a matéria do Tchalian sobre o caso. Oi, Paulo. Serão duas investigações. Uma a cargo do CENIPA, que investiga principalmente as questões técnicas sobre o projeto, sobre as condições do balão e também possíveis falhas humanas, e outra a cargo da Polícia Civil, que investiga as responsabilidades criminais. Muito importante o depoimento do piloto que sobreviveu neste acidente. Ele já falou à Polícia Civil, segundo o relato, que o fogo teria começado com um maçarico que é usado para inflar o balão. O maçarico, segundo o depoimento do piloto, estava na base do cesto, já ali na base, em cima de um pano, e ali teria começado o incêndio. O piloto relatou que conseguiu descer o balão e pediu para que as pessoas pulassem. Ele se aproximou do solo e neste momento várias pessoas conseguiram pular, as 13 que sobreviveram, inclusive o piloto. Outras 8 pessoas não conseguiram pular do balão. Ele ficou mais leve com a saída dos outros passageiros, eram 21 no total, e o balão subiu rapidamente, já em chamas, e as 8 pessoas que estavam no cesto, algumas ainda pularam lá de cima, desesperadas, mas todas as que não conseguiram pular na primeira tentativa, acabaram morrendo, acabaram perdendo a vida neste trágico acidente. Além do piloto, a polícia já ouviu 5 sobreviventes e agora tem algumas questões. A polícia já disse que a documentação estava ok e ainda a polícia tem algumas questões a serem respondidas, principalmente para saber se o tempo era o ideal naquele momento para aquele voo, porque há relatos de que o tempo não era bom, ventava muito, e também a polícia quer saber se o balão estava em condições de ser usado. Não basta ter a documentação toda correta, tudo ok funcionando, se o equipamento não estava em perfeitas condições. Estas perguntas a polícia agora vai buscar responder. E o que acontece na esfera criminal, a polícia vai responder se houve negligência, imprudência ou imperícia e ainda ou dolo para assumir este resultado. Por que o maçarico acendeu no chão? Era seguro voar naquele momento? E algo diferente poderia ter sido feito para evitar a tragédia? Estas perguntas a polícia quer responder na investigação. O que acontece é que, dependendo das análises e do decorrer da investigação, o piloto e o proprietário da empresa responsável pelo voo podem ser indiciados por homicídio doloso ou culposo. É isso que disseram os investigadores. A gente segue acompanhando a investigação desta tragédia e todas as atualizações eu trago aqui no Além da Notícia. Paulo. Obrigado, Tchalian, pelas suas informações. O Tchalian, ao vivo, coloca nessa câmera aqui para mim, por favor, Iaguinho. Obrigado mais uma vez, o Tchalian, pela tua ajuda aqui. Vamos entender melhor os aspectos técnicos aí dessa investigação, porque o Diogo da Luz já está por aqui. O nosso Aeroluz, o homem que entende absolutamente tudo de aviação. E você vai me falar, pô, mas vamos falar de avião? Não, vamos falar de balonismo, porque a ANAC é a responsável por esse processo de regulação dos voos de balão por aqui. Fala, Diogão, bom dia para você. Tá me ouvindo bem? A ANAC é responsável, mas também não é, eu já te explico. Bom dia, Paulo, todos que estão aí nesse estúdio maravilhoso. E não é Obrigado. À toa que a audiência só cresce. Parabéns. Obrigado, Diogão. Escuta, quais perguntas ainda não foram respondidas? Primeiro, o que as pessoas faziam vendendo passagem de balão? Sabe quantas empresas certificadas para fazer venda de passagem de balão existem no Brasil, Paulo? 0. Nenhuma. Nenhuma. E mais, esse piloto não era piloto, pelo menos segundo a tal licença que foi mostrada no programa importantíssimo da televisão brasileira ontem. O que tinha mostrado ali era apenas uma licença médica para começar o curso
prático de aluno de voo. E eu digo mais, não tem como uma pessoa levar comercialmente alguém num balão que não seja devidamente certificado. E ele não era certificado. O balão não tinha nem a matrícula. Era um balão para uso experimental Meu Deus. apenas das próprias pessoas que estivessem lá com essa licença experimental ou alunos para ter essa licença. Nunca passageiros ingênuos que estivessem lá. E mais outra coisa, Paulo. Olha, eu sou piloto de linha aérea e sou também capitão do mar. Em ambos os casos, a gente aprende logo no início do curso. O último a abandonar a embarcação é o comandante, É. depois de se certificar que todos tenham saído. Então tá tudo errado aí, Paulo. Não dá nem para explicar uma coisa dessas. Porque na realidade o que eu entendi do caso, não sei se o Reis quer falar sobre isso também, ele vai, tenta pousar, Exato. pula e o balão sobe de Ele novo, vê que né? começou um princípio de incêndio, né? É. E aí ele tenta pousar. Quando chega mais perto ali do chão, eu não sei se chegou nem a tocar o solo, mas foi mais perto do solo. Ele pede para que todo mundo salte da cesta do balão. Só que nem todos conseguiram saltar, né? 8 pessoas ficaram dentro do balão. Teve uma questão também do extintor que não estava É, ele funcionando. tentou acionar e não. Isso não que é funcionou. bizarro, né? Porque daí você vai fazer um passeio com a família e tal, daí você acha, tá tudo bem, se eu não pagar, eu vou E voltar. pagam caro, viu? Pois é. 500 Vou- e pouco por pessoa. Vou lá, Nossa, vou voltar na cara. segunda-feira, vou trabalhar e você simplesmente perde a sua... Que loucura. Agora, Diogo, tivemos na semana passada, se eu não me engano, né, o caso de Boituva, que a moça morreu, né, uma moça que tinha acabado de casar, inclusive. Tivemos esse final de semana um pouso de emergência numa área florestal de um balão caindo no Espírito Santo. E tivemos esse caso lá em Santa Catarina. Ou seja, o que está acontecendo, amigo? Aumenta a vontade de voar, as pessoas vão ficando um pouquinho mais ricas, sobra um pouquinho de dinheiro no fim de semana e querem se dar esses luxos. Mas não percebem que estão entrando numa coisa que não tem nenhuma certificação. Por isso que eu digo, neste caso não dá para responsabilizar a ANAC. Como você vai responsabilizar uma agência para fiscalizar algo que ela não autorizou a acontecer? Ou seja, isso não podia estar voando. Essa é a Mas como verdade, que tá Paulo. voando tanto? Agora, na semana passada, o governador de São Paulo, infelizmente, deu uma declaração entusiasmada, de boa intenção, mas muito errada. Porque ele próprio assinou a medida provisória 1089 enquanto ministro para simplificar, criar o voo simples e facilitava algumas dessas regras. Portanto, ele sabe que não existem voos comerciais de balão regulados no Brasil. Quando ele falou aquilo, ele meio que, sem querer, logicamente, empurra mais pessoas a acreditarem que voar de balão é a coisa mais segura do mundo. E, na O que foi, Reis? verdade, não é. Não é que seja impossível, mas tem que seguir uma série de regras. O Reis tem A uma questão do pergunta, extintor. Diogo. O Reis Sim. tem uma pergunta para você, só um Então, minuto. se não é autorizado que ninguém venda passagem aérea, não é comercial, por que que não é barrado isso, sabe? Por que que não existe uma fiscalização, então, sobre quem está operando? A cidade tem mais de 40 ou 50 voos diários lá de balões, assim, é muito famosa por isso, e ninguém está fiscalizando, então, essa venda ali de passagens erradas? Bom, um país que não autoriza assassinato e a gente tem quase 50 mil pessoas que são mortas todos os anos, a gente entende que a fiscalização de balões é lá no final da fila, né? É. Agora, eu tô com algumas perguntas aqui que eu acho que a investigação vai mostrar, né? E vai nos explicar o que realmente aconteceu. Mas a primeira é o seguinte: o que causou incêndio? Ninguém sabe ainda, ninguém entendeu direito isso. Por que o extintor não funcionou? E aí a gente vai incorrer em várias responsabilidades terceiras. Se tinha falha mecânica ou negligência, inclusive operacional, na hora de sair com o balão. E se o clima teve influência? Eu não sei se o clima teve influência. O que você Não, acha, Diogão? não, Você acha que teve não, influência não. o clima? Eu acho que essa Não, hipótese é meio não, um pouquinho descartada, de né? vento pode ser. Ele decolou mais tarde que a maioria, quer dizer, quanto mais tarde é um pouco pior, então aí exige um pouco mais de habilidade, experiência. Mas tem voos de balão em lugares de ventos fortíssimos, inclusive em alta altitude, que o vento chega a muito mais de 100 quilômetros por hora. Dá para fazer, não com turistas. A razão do incêndio, pela descrição dada pelo próprio piloto, é que ele estava levando lá uma espécie de
de uma vela, vamos dizer, uma vela de um querosenezinho, vamos dizer uma coisa assim. Sim. Quando o balão vai voar muito alto, eu costumo usar isso para poder manter a chama sempre acesa no ar rarefeito. No normal, esse balão deveria ter apenas o ignitor da faísca, que nem o fogão moderno hoje em dia, que ele soltava a faísca na hora de abrir o fogo ou manter uma chama piloto só no alto, para que, quando ele abrisse o gás, aquecesse tudo aquilo Sim. embaixo do balão. O ar quente entra no balão e a gente sabe que o ar quente é mais leve que o ar frio, portanto, ele faz o balão subir, com muitas pessoas mesmo que tenha lá. Mas eu insisto, estava tudo irregular. E o extintor de incêndio? Como não há uma regularidade, não há uma fiscalização naquilo que é irregular, é possível, não sabemos, que esse extintor estivesse vencido, entre outras coisas, porque a gente tem que trocar o extintor de tempos em tempos, num avião, num helicóptero, etc. Tudo controlado e fiscalizado de acordo com o que manda o fabricante. Agora, um balão feito em casa não tem esse manual de procedimentos todo certinho para dizer quando deveria trocar ou não o extintor de incêndio. Vou fazer um comentário aqui. Por Eu queria favor. saber se o Diogo pode me ajudar nisso, se eu vou falar uma grande bobagem. Eu vi aquele documentário do acidente da TAM em Congonhas, e basicamente o que ele diz ali é que nunca um acidente desse, uma tragédia dessa, é por um único motivo. São vários motivos. Ele fala até de uma questão do queijo, né? Quando o buraco do queijo, ele faz ali uma analogia com isso, né? Quando vários pedaços de queijo tem um buraco e você passa diretamente por ele, assim, é que é um evento sequencial de problemas onde todas as etapas estão erradas. Então nunca é uma, ou é o piloto, ou é isso, ou é aquilo. São várias. É isso mesmo, Diogo? Oscar, isso é válido para tudo. É como dizer também, nunca um acidente de carro acontece por um único fator. Nunca um assassinato acontece por um único fator. E o que é maravilhoso na aviação é que muito mais preocupada com resolver as questões para que não se repitam, com trazer mais segurança, as pessoas investigam profundamente todos os fatores contribuintes para mitigá-los no futuro. Enquanto aqui no chão, nas calçadas, num caso de crime, por exemplo, acha um culpado, pronto, põe na cadeia e não se discute mais. Mas a gente não discute todos os fatores contribuintes para ter chegado naquela tragédia e aí a gente poder resolver muito mais dos problemas no chão também. Diogão, muito obrigado, amigo, mais uma vez pelas tuas explicações aí. A gente vai continuar acompanhando as investigações, né? Infelizmente, um caso que deixou todo mundo chateado, né? No final de semana, de ver aquela cena das pessoas caindo. Obrigado, viu? Abração pra você.